Hoje eu quero te contar uma história real. Uma história de quando eu não tinha renda garantida, morava de favor com os meus filhos, não tinha fiador para poder alugar uma casa, mas eu tinha um desejo enorme de mudar de vida. E conhecendo o poder da nossa mente, eu decidi colocar à prova. E eu consegui atrair o apartamento que eu tanto queria para morar com os meus filhos, mesmo sem ter o dinheiro para pagar o aluguel dele na época. E o que eu quero te mostrar hoje é que existe uma forma de fazer isso. Existe um jeito de mudar a sua realidade, mesmo quando tudo parece impossível. Então fica aqui comigo até o final, porque eu vou abrir meu coração e te mostrar como eu fiz isso passo a passo, para que você também veja que é possível. E se você sente que está preso, que não sai do lugar, que não vê solução, talvez seja exatamente essa mentalidade que está te bloqueando a mudança que você tanto quer ver na sua vida. Eu sei que para muita gente isso parece até clichê, mas quando você sente na pele, você nunca mais duvida de que isso é real. Essa foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, onde eu literalmente peguei a chave de um apartamento sem ter como pagar por ele, mas crendo que eu ia viver aquilo. E o universo, Deus, conspirou a meu favor de um jeito tão inesperado que isso se tornou um divisor de águas na minha vida. Como diz a mãe de Cadu, eu literalmente coloquei o pé e Deus colocou o chão. Naquela época, a minha vida financeira estava um caos. Eu estava separada, morando de favor, literalmente. Não tinha renda fixa concreta, não tinha reserva de emergência, não tinha fiador, não tinha nada. Para muitas pessoas parecia impossível sair daquela situação de onde eu estava. E o pior, eu precisava sair de onde eu estava, em uma semana. Nesse tempo, eu tinha que arrumar um outro lugar para ficar e me mudar com os meus filhos. Nessa uma semana, eu tinha que encontrar um lugar, fechar um contrato e poder para mudar. Eu tinha duas opções: aceitar o que a vida estava me entregando naquele momento, que era morar em uma kitnet, que era o que eu tinha certeza, que eu podia pagar, desconfortável, pequena, ou me mudar de favor novamente para casa da minha mãe ou do meu pai, sem dignidade, para mim e para meus filhos. Ou acreditar que eu poderia criar uma nova realidade, mesmo que tudo ao meu redor dissesse que aquilo para mim não era possível. Foi aí que eu decidi que eu ia fazer diferente. Eu comecei a trabalhar a minha mente para entender que eu merecia mais que aquilo, mesmo sem saber como aquilo ia acontecer, Naquele momento eu tinha exatamente uma semana para me mudar, que era o tempo que a gente tinha para desocupar a casa onde a gente estava. Então, eu fui na imobiliária e peguei várias chaves de umas kitnets, que era o que eu podia pagar, umas casinhas bem ruins, sem segurança nenhuma, Foi quando eu vi que o apartamento que eu queria estava para alugar. Eu lembro que eu fui com meu pai na imobiliária aquele dia. E ainda peguei aquela chave daquele apartamento, dizendo que eu só queria conhecer, para ver como ele era, porque parecia para mim muito impossível morar lá, dado o valor do aluguel e condomínio, e a minha renda não era uma coisa certa. Então eu peguei a chave daquele apartamento porque eu sabia que eu precisava sentir aquilo ali antes de ter. Era uma estratégia que eu aprendi estudando sobre visualização criativa, lei do mentalismo, lei da atração. E eu lembro exatamente do dia em que eu peguei aquela chave. Era uma sexta-feira no finalzinho da tarde, já foi uma estratégia, A gente foi olhar as kitnets, meu pai também, mas eu não me via lá com os meus filhos de jeito nenhum. Deixei o apartamento para ver no final. Quando eu entrei, me vi ali na hora, morando com os meus filhos. Ele era ideal pra gente. Segurança, parquinho pros meninos, tudo que a gente precisava naquele momento. Tem mais uma coisa. Eu tenho pavor de escorpião. Eu já morei numa casa aqui na minha cidade que tinha, e aquilo me tirava a paz por causa dos meus filhos, Na cidade que eu vivo aqui, ela vive um surto de escorpião. E esse apartamento, ele tinha dedetização regular para todo tipo de inseto. Era um sonho estar ali, por causa da segurança, Tudo que eu queria e precisava naquele momento com os meus filhos. Então, como eu peguei a chave numa sexta-feira à tarde, eu sabia que eu teria todo o final de semana para fazer exercício de visualização dentro daquele apartamento. Porque eu só devolveria a chave na segunda já, Deu certinho, Naquele fim de semana, eu fui até lá, abri a porta e entrei como se eu já morasse lá. Levei meus filhos para conhecer, para brincar no parquinho do condomínio. Andei pelos cômodos, imaginei as minhas coisas ali dentro. Me vi com os meus filhos brincando na sala, vi a cozinha arrumada. Eu vi cada detalhe.
No dia de entregar as chaves, eu me lembro que eu levei os meus filhos na escola cedo, né? E eu fui lá no apartamento para fazer o último exercício antes de entregar. Eu lembro que eu entrei, senti o cheiro, toquei as paredes e falei comigo mesma: eu mereço viver aqui. Eu mereço esse lugar e isso é muito pouco ainda diante de tudo que Deus tem para mim. E o mais importante, naquele momento eu decidi que era ali, ponto final. Eu não ia mais olhar nenhuma outra casa, eu não ia perder meu tempo pensando, e se não der certo? Entendeu? Porque eu ia fazer dar certo. Quando eu fiz isso, algo mudou dentro de mim. Não foi fora primeiro, né? Foi dentro primeiro. Aquela visualização não era brincadeira, era um compromisso. Eu estava me alinhando com a energia da abundância, da confiança, do merecimento, né? Que eu estava criando aquilo. E é aí que entra a lei do mentalismo. Você cria a sua realidade primeiro na sua mente. Tudo que existe ao seu redor começou como uma ideia. Alguém pensou, alguém acreditou, alguém agiu. Mas veja, eu não fiquei só olhando, eu decidi. Eu dei o passo, eu parei de procurar outras opções, porque dentro de mim já era meu. Já ia pegar. E sabe o que aconteceu depois? A vida começou a abrir os caminhos onde não existia possibilidade nenhuma até então. Naquele dia mesmo, né? Naquele mesmo dia, surgiu uma oportunidade de ganhar um dinheiro completamente inesperado. E eu entendi o que era aquilo. O universo se alinhando ao meu favor. Eu sabia que após me mudar, precisava de 30 dias para pagar o primeiro aluguel, né? Então, daria a quantia certinha para eu pagar o aluguel. Então, eu fiquei mais tranquila. Só que tinha mais um problema. Eu precisava de fiador e eu não tinha. Mas eu descobri que dava para fazer um seguro fiança, o que encarecia um pouco o aluguel. Mas eu sabia que ia dar certo. Eu confiei, acima de tudo, que era só navegar junto com a corrente que o universo estava me mandando. Eu estava conectada, sabe? Então eu fui atrás, eu fiz o seguro, eu consegui o contrato e do nada eu estava com as chaves na minha mão. Não mais para sonhar, mas para morar ali de verdade. Na época, eu fazia as marmitas fitness, né? Eu comecei a vender como água ali, dava aula de danças para as crianças, né? Que também era 20 horas semanais de aula. E assim, além da pensão dos meninos, nunca trazia aluguel, nunca faltou nada na minha casa. Inclusive, surfando essa onda de fé e conexão, atraiu um dinheiro forte inesperadamente através de um projeto meu que foi aprovado aqui na prefeitura da minha cidade. E foi o que me deu ainda mais segurança para viver ali tranquilamente. Foi algo que eu não estava nem contando, né? Nem acreditava que poderia ser aprovado o meu projeto. E eu consegui pagar aluguel, condomínio, todas as contas e viver muito bem, eu e os meus filhos ali, num lugar onde era digno pra gente. Pra quem achava que eu ia acabar numa kitnet apertada ou morando de favor na casa de alguém, aquilo foi a prova viva de que quando a mente acredita, tudo ao redor se organiza para atender. Talvez você se pergunte, mas por que funciona assim? A resposta está nas leis universais. A lei do mentalismo, ela ensina que tudo é mente, que o universo é mental. Aquilo que você mantém vivo no seu pensamento, aquilo que você sente de verdade, aquilo que você decide dentro de você, é isso que você cria. Mas não para por aí, tá? Tem a lei da vibração, seus pensamentos emitem uma frequência, quando você pensa, sente, age como se aquilo já fosse seu. Você sintoniza essa frequência na sua vida. A lei da atração traz para sua vida o que está nessa frequência que você está vibrando, entende? E tem mais, a lei do ritmo. Entender que tudo tem o tempo de maturação. Eu poderia ter desistido, ficado ansiosa, pego outras chaves, mas eu confiei no ritmo divino das coisas. Eu não forcei, sabe? Eu me alinhei. E hoje eu quero te perguntar, qual chave você precisa pegar na sua vida hoje? E o que você precisa visualizar como já seu? Você está disposto a decidir internamente que isso é real antes de ver o resultado? Talvez seja sua casa, seu relacionamento, seu trabalho, sua saúde emocional, né? Tudo começa dentro de você e com a decisão de mudar e a fé de acreditar que é possível. Se você quer aprofundar esse entendimento, eu estou preparando um material que reúne tudo isso no meu e-book sobre as 7 leis universais. Lá eu vou te mostrar como cada lei funciona, como se entrelaçam e como você pode usar isso para criar uma nova realidade também. Assim como eu fiz e continuo fazendo todos os dias. Como também reconstruir o meu relacionamento, que era um fracasso, para algo novo e infinitamente melhor. E agora,
aqui ao vivo no canal, busca um resultado financeiro através do digital. E é isso que eu vou criar com vocês assistindo aí do outro lado, para que não haja dúvidas de que é possível quando você decide e tem clareza do que você realmente quer. Eu não sou diferente de você, não tenho superpoderes, eu só decidi acreditar em mim e me expor e agir de acordo com aquilo que eu queria viver, usando o poder que todos nós temos à disposição. E se eu conseguir sair de um cenário impossível, você também consegue. Cuida da sua mente, vigia seus pensamentos, escolha o que você alimenta aí dentro de você, todos os dias. E lembra, Deus é contigo. Quando você faz a sua parte, Ele faz o que você não pode fazer. E se essa história fez sentido para você, comenta aqui embaixo, eu decido criar a minha realidade. Compartilha com alguém, né, que precisa acreditar de novo. E claro, se inscreve no canal para continuar aprendendo junto comigo, porque aqui a gente está construindo, né? A gente se encontra no próximo vídeo.